Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do CMC TV em Destaque. Na próxima hora, acompanhe aqui um pouco do que a CMC TV, a televisão do Correio da Manhã Canadá, apresenta diariamente. Entre os destaques de hoje, como foi a reunião das Nações Unidas, que teve o primeiro-ministro Justin Trudeau como anfitrião. Novas regras no Aeroporto Internacional de Toronto para evitar a disseminação do coronavírus. Militares músicos tocam em emissão na internet para alegrar os canadianos em tempos de isolamento social. E uma entrevista exclusiva ao cantor Cristóvão, que escreveu uma música que diz tudo o que é preciso ouvir nestes dias. Tudo isto e muito mais, logo após um curto intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá, o jornal português de maior circulação no Canadá. Começamos o programa de hoje com mais uma prova da importância do Canadá no cenário mundial. Justin Trudeau liderou recentemente o encontro virtual das Nações Unidas, que discutiu políticas de desenvolvimento no âmbito da pandemia. Foi acompanhado por Antônio Guterres, que apelou à suspensão da dívida dos países mais vulneráveis. Uma cúpula virtual marcada pela distância física, as máscaras e até algumas dificuldades técnicas. Assim foi o encontro das Nações Unidas, organizado em parceria com o Canadá e a Jamaica. A sessão discutiu o financiamento de políticas de desenvolvimento no contexto da pandemia da Covid-19. Justin Trudeau abriu a cúpula com um discurso de apelo à cooperação entre países. To keep our citizens safe and healthy, we must defeat COVID-19 wherever it is found. And for the global economy to recover and for our domestic economies to bounce back, we need a global, coordinated plan. O líder canadiano destacou a interconexão que existe atualmente entre todas as economias do mundo. Trudeau defende que os países com mais recursos, como é o caso do Canadá, devem assumir responsabilidades e participar num plano global para a recuperação. Over the coming months, we will all be working together in different work streams to bring forward ambitious but pragmatic solutions. Canada is ready to do our part. Depois de Trudeau, foi a vez do secretário-geral das Nações Unidas intervir. Da sede da ONU em Nova Iorque, António Guterres falou sobre a dívida acordada para os países mais pobres no âmbito da pandemia e pediu para que seja alargada a mais estados. The United Nations is mobilized to support countries in implementing these agreements throughout and beyond COVID-19. Excellencies, these are challenging and dangerous times. We must face them with all urgency, seriousness and responsibility. Getting through COVID-19 and recovering better will cost money, but the alternative will cost far more. This is a global crisis and it's up to all of us to solve it. Let's do it together, and I thank you.
Trudeau foi anfitrião do encontro numa altura em que o Canadá compete com a Irlanda e a Noruega por um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais de 50 chefes de Estado de todo o mundo participaram na cúpula virtual de dia 28 de maio. Muitas empresas canadianas foram afetadas nesta pandemia. Para ajudá-las, foram anunciadas algumas mudanças importantes nos processos de despedimento em Ontário. O governo de Ontário vai fazer alterações temporárias às suas leis trabalhistas. O objetivo é ajudar as empresas, evitando que despeçam funcionários de forma permanente e sejam obrigadas a pagar indemnizações. O executivo anunciou as alterações ao Employment Standards Act esta segunda-feira, dia 1 de junho. De acordo com a lei, as empresas são obrigadas a rescindir o contrato dos trabalhadores em layoff há 13 semanas e a pagar-lhes indemnizações. Com a mudança, os trabalhadores não sindicalizados em situação de layoff passam a ter uma licença temporária que preserva o seu emprego. Além disso, continuam a ser elegíveis para os programas federais de apoio no âmbito da pandemia. As alterações à lei não são permanentes. Expiram 6 semanas depois do término do estado de emergência declarado na província. De acordo com o Statistics Canada, 379 mil trabalhadores ficaram em regime de layoff em abril deste ano, números que representam um aumento de quase 2.500% face ao ano passado. Para evitar uma nova onda de contaminação pelo coronavírus, o Aeroporto Internacional Toronto Pearson divulgou regras de segurança sanitária mais rígidas. Se tem viagem marcada ou espera a chegada de alguém, veja esta reportagem com atenção. As autoridades aeroportuárias estabeleceram novas regras que são obrigatórias no Toronto Pearson Airport para evitar a disseminação do coronavírus. O dia escolhido para a implementação das novas medidas foi esta segunda-feira, dia 1 de junho, e as restrições são válidas para todos os passageiros ou profissionais que trabalham no local. As máscaras faciais são de uso permanente e obrigatório. São abertas exceções para crianças com menos de 2 anos de idade e pessoas impossibilitadas de usar a máscara sem assistência ou que tenham dificuldades respiratórias. As máscaras poderão ser retiradas apenas nas áreas de alimentação. Não será mais permitida a entrada de amigos ou parentes para acompanhar o embarque ou receber passageiros que chegam ao aeroporto. Uma área de espera para o contacto com os recém-chegados pelo telemóvel estará disponível. Serão permitidas as entradas de não passageiros apenas nos casos de viajantes que precisam de assistência de mobilidade ou acompanhantes de menores que estão a viajar sozinhos. Quem desembarca a partir de agora será obrigado a deixar imediatamente o aeroporto, logo que possa recolher a sua bagagem. Mesmo para os profissionais que trabalham no aeroporto, os locais de acesso foram reduzidos para maior controlo. Em todas as áreas de espera, há sinalização para que o distanciamento social seja respeitado, inclusive com cadeiras que não poderão ser usadas para evitar a proximidade entre as pessoas. Todas as áreas de contacto, como quiosques, corrimões, escadas rolantes, casas de banho, carrinhos de bagagem, mesas e assentos, estão a ser higienizados com maior frequência. E a TAP anunciou que vai voltar a operar vários voos semanais num processo de retoma à normalidade e com novidades. Veja esta e outras notícias da semana no Canadá. A TAP vai retomar as rotas entre o Canadá e Portugal em julho. De acordo com informações da companhia aérea, as rotas entre Toronto e Lisboa vão ser nesse mês reiniciadas com uma frequência semanal e entre Toronto e Ponta Delgada com 2 frequências semanais. O regresso das rotas canadianas consta do plano de retoma das atividades da TAP, divulgado na íntegra no site da companhia aérea. Em junho, a TAP volta a operar um total de 27 voos semanais, assegurando 2 voos por semana para Nova Iorque e 1 voo por semana para Maputo. Passam também a ser diárias as ligações entre Lisboa e a Madeira. Já as rotas entre Lisboa e Ponta Delgada passam a operar com 4 frequências semanais durante o mês de junho e 7 durante o mês de julho. A ligação entre a capital portuguesa e a Ilha Terceira mantém a frequência de 2 voos por semana em junho e passa a 3 voos por semana em julho.
A TAP espera retomar em julho um total de 19% do que era a sua operação normal antes da pandemia da Covid-19, o que representa um total de 247 voos por semana. Em tempos de pandemia, a companhia aérea segue um novo padrão de higiene, saúde e segurança sanitária, chamado TAP Clean and Safe. Os principais procedimentos e recomendações do programa podem ser também consultados no site da companhia aérea. O governo de Ontário decidiu, mais uma vez, estender o estado de emergência na província. A decisão foi aprovada no Parlamento Provincial esta terça-feira, dia 2 de junho. A medida proíbe encontros que reúnam mais de 5 pessoas. Além disso, prevê o encerramento de alguns estabelecimentos, como restaurantes e bares, a menos que disponham de serviços de take-away ou de entrega ao domicílio. Infraestruturas ao ar livre também permanecem fechadas. O estado de emergência em Ontário foi inicialmente declarado a 17 de março, à altura em que o número de casos de Covid-19 começou a disparar na província. Vamos a mais um intervalo e regressamos já com os destaques internacionais e os protestos antirracismo também nas ruas canadianas. Aguardem. Há 35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. À medida que os negócios reabrem, continue a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajude a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca/coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Mais efeitos da pandemia no Canadá. A economia canadiana caiu 8,2% no primeiro trimestre de 2020. De acordo com Statistics Canada, desde 2009, que estes resultados não eram tão maus. Os dados económicos do primeiro trimestre no Canadá registaram o pior resultado da última década. Desde 2009 que o produto interno bruto não descia tanto neste período. De acordo com Statistics Canada, o PIB caiu 8,2% nos primeiros 3 meses de 2020. O mês de março é o grande responsável pela descida. Durante essas semanas, o PIB caiu 7,2% à medida que o coronavírus começou a tomar conta da economia. Foi nesse período que as restrições foram implementadas, incluindo o encerramento das escolas e das fronteiras e a suspensão das viagens. Por outro lado, não só a pandemia contribuiu para a queda. No início do trimestre, as greves dos professores em Ontário, os bloqueios ferroviários e a queda dos preços do petróleo também impactaram a economia. Também os gastos domésticos dos canadianos registaram a maior queda de sempre neste período, menos 2,3% nos primeiros 3 meses de 2020. As ações do governo federal do Canadá para a recuperação da economia estão entre os assuntos de uma conversa com a deputada federal Sônia Sidhu, representante de Brampton South. A entrevista foi feita pela jornalista Teresa Lencastre.
Thank you very much, Ms. Sido, Member of Parliament for Brampton South. Thank you so much for your presence. So let's begin by talking a bit about the impact of the pandemic in Canada and the federal response to it. What is the federal government doing to help recover the economy? Teresa, as you know, our government is helping all Canadians, so nobody left behind. I know Canada will come stronger from this pandemic, but this time we need to help each other. No matter it's the students, workers, even small businesses, seniors, homeless. I'm working in a health committee. I'm a member of Standing Health Committee. So we are working towards how our government responds to COVID-19. But our government is always there, as our Prime Minister is giving almost like everyone has his back. For students, I'll let you know, Canada Emergency Students Benefit starts $1,250, like more than $1,000, direct to students. $2,000 if they have disabilities or dependents. So they are helping someone who has a disabilities. They can get $2,000, so $500 more. Also, Canadian Student Services grant up to $5,000 for students who work in national service or position through organizations. They can get the grant. For workers, there's a Canada Emergency Response Benefit. 8 million Canadians have applied so far. 3 billion wage up, top up low income, which include essential workers. There's a help for small businesses as well. Canada Emergency Wage Subsidy, which covers 75% of employee wages. 130,000 companies applied so far. 1.7 million employees have been paid. There's a Canada Emergency Business Account, interest-free loan up to $40,000. So Canada Emergency Commercial rent assistance is there. Property owners lower rent by 75%. This is help for the businesses so they can survive. For senior, GST top-up, that benefit 4 million seniors. OAS payment 300 and GIS payment for like 200, 500 altogether for low wages, for low income seniors. So for homeless people, there's many organizations are stepping up to help people, but there's government is also helping them through shelter, through organization to support those vulnerable populations. There's a support for agriculture. 250 million for agriculture businesses, so they don't suffer in this pandemic. So there's a lot of help, and Prime Minister's always listening through caucus, and MP can. We have a different caucuses. We have a call every other day or same day, so ministers are listening. Everyone is working hard. One thing I'll tell you, that, even my local partners, Martin Medeiros is a regional partner. He's also working very hard. He's a member of Portuguese community. So there's a lot of help available. And I got many people's appreciation. So, our Prime Minister is there, ministers are there, so we can go through from this pandemic. Uma semana de grandes tensões, mas também de algumas notícias boas mundo afora. Veja alguns destaques internacionais. O número de infecções na Europa continua a diminuir e, a pouco os países europeus começam a reabrir. No arquipélago das Canárias e das Baleares, algumas ilhas passam à fase 3, sendo já possível ir à praia. Nas zonas que avançam para a terceira fase, passa a ser permitido fazer refeições dentro dos restaurantes. Em todo o território espanhol, piscinas e centros comerciais reabrem ao público. No entanto, o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou que pretende manter o estado de emergência no país até 21 de junho. Em Itália, as medidas de confinamento também começaram a diminuir.
Depois de mais de 3 meses encerrados, vários pontos turísticos abrem portas. França passa à fase 2 do desconfinamento, reabrindo a restauração, mas também os locais culturais e as escolas. Já no Reino Unido, as escolas vão reabrir parcialmente algumas aulas para os alunos entre os 5 e os 7 anos e para os do último ano do ensino primário, entre os 10 e 11 anos. Em Londres passa ainda a ser permitido os ajuntamentos até 6 pessoas, sendo que os grupos já se podem juntar em parques ao ar livre. Outro dos países que investe forte na reabertura do turismo é a Grécia. A partir de dia 15 de junho, turistas de 29 países serão autorizados a entrar em território grego, o que amenizará os danos financeiros causados pela pandemia. As imagens das manifestações pela morte de George Floyd nos Estados Unidos mostram vários confrontos nas ruas, mas a contrastar com a violência desses últimos dias em várias cidades americanas. Imagens como estas têm circulado nas redes sociais, com polícias ajoelhados em sinal de respeito. Em Nova Iorque foi decretado o recolher obrigatório a partir das 11 da noite até às 5 da manhã, depois de mais uma noite de destruição e pilhagens na cidade. Na famosa Times Square, muitas pessoas juntaram-se e, num gesto simbólico, deitaram-se no chão enquanto gritavam palavras de ordem. A revolta pela morte de George Floyd parece estar longe de ser apaziguada e nem o famoso bairro de Hollywood parece ficar indiferente. Centenas de pessoas gritaram palavras de ordem. Pela primeira vez desde a morte de George Floyd, a mãe da filha do afro-americano morto por um polícia vem a público pedir justiça, emocionada e com a filha Gianna Floyd, de 6 anos, ao lado. I'm here for my baby. And I'm here for George. Because I want justice for him. Entretanto, o agente foi demitido da polícia e está acusado do homicídio de George Floyd. O agora ex-agente, Derek Chauvin, está preso numa prisão de segurança máxima. A mulher, Kelly Chauvin, já veio dizer que está devastada com a morte do afro-americano e quer mudar de apelido, pedir o divórcio e com isso ficar com as propriedades do casal. Estavam juntos há perto de 10 anos. Os outros agentes da polícia que estavam no local do homicídio foram, em primeira instância, despedidos, mas não foram formalmente acusados. O funeral de George Floyd vai realizar-se no dia 9 de junho na cidade onde nasceu, em Houston, no Texas. E a onda de protestos antirracismo que continua a fazer-se sentir nos Estados Unidos chegou ao Canadá. Em Montreal, um desses protestos reuniu centenas e culminou em embates entre a polícia e alguns manifestantes. As tensões agravaram-se já depois da manifestação formal ter terminado no centro de Montreal. A polícia declarou o protesto ilegal devido ao alegado lançamento de projéteis e respondeu com spray de pimenta e gás lacrimogéneo. Há ainda relatos de janelas partidas e de fogo posto. Apesar disso, de acordo com a polícia de Vancouver, não foram feitas detenções. Fora das ruas, há quem se manifeste contra o que aconteceu nos Estados Unidos nos jornais. É o caso do presidente dos Toronto Raptors, que condenou a conduta do polícia Derek Chauvin, de 44 anos, na sua coluna do Globe and Mail. Masai Ujiri diz que já não é possível evitar as conversas sobre o racismo. O líder dos Raptors apelou ainda à preservação da sociedade para que todos se possam sentir livres, seguros e em paz uns com os outros. À medida que os protestos pela morte de George Floyd continuam a acontecer nos dois lados da fronteira, as autoridades canadianas de saúde pública deixam um aviso. Não é preciso deixar de participar nos protestos, mas convém ter alguns cuidados por causa da pandemia. A distância física é praticamente impossível em algumas manifestações. Por essa razão, é preciso ter cuidados redobrados para evitar o contágio de Covid-19, como usar máscaras e desinfetante de mãos. Daqui a pouco, como foi a final de um dos concursos musicais mais tradicionais de Toronto. E o resumo do programa Azores em Destaque. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos
Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! Nem a pandemia do coronavírus, que parou o mundo, foi capaz de cancelar a grande final do The Long and McQuaid Singing Contest with John Santos. Não foi como sempre, mas mais uma vez não faltou talento. Enquanto a pandemia não chega ao fim, uma maneira diferente de organizar um concurso de talentos, com todos os envolvidos no evento a respeitar o distanciamento social, a grande final do The Long and McQuaid Singing Contest with John Santos aconteceu nos salões da Casa do Alentejo. Apresentado por John e Lisa Santos, o concurso musical foi transmitido ao vivo e o público pôde votar através do site oficial. O resultado final chegou depois de mais de 8.000 votos. Cada um dos participantes subiu ao palco 2 vezes. Na categoria juvenil, os finalistas foram Ishan Grota, Sabrina Barreto, AJ Manuel, Mia Baron e Nivedita Motiran. Na categoria adulto, Tânia Yusofi, Janian Brown, Jennifer Ramalho, Tashina Dockstater e Patrick Lopes disputavam o grande prêmio. Durante os intervalos das apresentações, os jurados respondiam perguntas sobre os candidatos. Walter Barberini, Patrick Albarnez, Alex Andronati, Trevor Shelton e Anthony Wright estavam muito satisfeitos com o que estavam assistindo. Listening to them sing, experiencing their talent and watching them grow. Quando o momento mais esperado da noite chegou, o anúncio do vencedor da categoria adulto foi feito de maneira inusitada. John Santos ligou para o vencedor para anunciar o prêmio. Hello. Okay, let's hit it. There, Hello. Eddie. Hi, stand by. Is it muted? No. Okay, there we go. Who do we have on the line? Me. Who's me? Tanya! You are the winner of the adult category. Tanya Yusofi. Yes. So how do you feel? Oh, yes.
Na categoria juvenil, Nivedita Motoram foi a grande vencedora. Teve ainda premiação para os segundos colocados de cada categoria. Mia Baron, na categoria juvenil, e Patrick Lopes, na categoria adulto. Number 10, Patrick Lopes. A 14ª temporada do The Long and McQuaid Singing Contest with John Santos terminou de uma maneira inesperada, mas respeitando as regras para preservar a saúde de todos. Agora é aguardar o próximo ano e os próximos talentos a serem revelados aqui. Vamos já saber o que foi preparado para o programa Azores em Destaque, exibido pela CMC TV todos os domingos no canal 893 da Bell Fibe, a partir das 21 horas. Este programa tem dado uma abertura àqueles que estão ligados à música, àqueles que estão ligados às artes, e este é um programa que não foge dessa linha. São mais 4 os convidados de hoje, entre eles a Sara Miguel, o Luís Xavier, o Bruno Rosa e ainda a Beatriz Noronha. São todos ligados à música. Há quem não seja dos Açores, mas que elegeu os Açores como inspiração e como residência. Assista já a um pequeno resumo. Como é que nasceu o seu gosto pela música? Quais são as suas primeiras memórias? Eu tenho o azar de ter uma memória assim um bocadinho seletiva e então tenho poucas memórias de quando era mais miúda, tenho mais memórias mais recentes, mas os meus pais ajudam-me nesse sentido. E eles dizem que eu canto já desde muito pequenina. Quando era muito pequenina. Tocar e compor sozinho dá-me outra liberdade. O que não quer dizer que eu às vezes não me junto com outros músicos, como já aconteceu, que convido músicos para tocar comigo e dou-lhes toda a liberdade para fazerem o que quiserem, mas em termos criativos muitas vezes torna-se mais fácil para mim trabalhar sozinho. Era quase sempre, eu fazia as bases das músicas, letras, e a base tudo melódica. Depois eu juntava o pessoal nos ensaios e aí a gente trabalhava os arranjos, cada um fazia a sua parte, à sua forma e depois discutíamos isso. Dá uns 2 anos essa parte, nós mudamos também a isso. Já começaram a surgir alguns temas feitos lá na sala de ensaios. É claro que se perde muito tempo, são vários a tentar criar e gostaríamos de ter mais ensaios. Não temos porque temos as nossas vidas profissionais. Mas o processo é esse, temos feito menos música atualmente, mas quando fazemos, tentamos fazer juntos. Eu acho que tudo pode ser uma inspiração. Depois eu passei por várias fases também, que é normal no crescimento. Eu hoje em dia sou uma mulher com 40 anos, muito diferente daquilo que era quando tinha 14. Sei lá, portanto, muita música brasileira, muita música clássica. Depois eu também, com 14 anos, também fui estudar, também recebi influências de todos aqueles que foram meus professores, por toda a gente. Ouviste, houve aquilo, quer dizer, a influência vai bebendo. Para o programa completo, esperamos por si na CMC TV, no canal 893 da Bell Fibe. Acompanhe agora mais uma mensagem de muita sabedoria no segmento A Esperança. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo a mais um programa A Esperança. Hoje gostaria de falar consigo sobre a importância de cuidar do seu casamento, tendo em atenção uma área crucial na vida do casal, que é a comunicação. Mais concretamente, quero falar-lhe sobre o cuidado necessário com o uso das palavras. Todos sabemos que precisamos de ter cuidado com o uso das nossas palavras. Será que já paramos para pensar quantos problemas seriam evitados se tivéssemos mais cuidado com este pequeno membro do nosso corpo, que é a nossa língua? Quantas discussões se evitariam se existisse mais cuidado com as nossas palavras e a forma como as usamos? Recordo-me de uma vez, ao falar com uma senhora casada há muitos anos, ela partilhava comigo uma grande angústia dentro de si e dizia:
Nunca mais vou esquecer aquelas palavras do meu marido, pois elas magoaram-me tanto. Ele disse-me: tu não prestas para nada. Não sei onde é que estava a minha cabeça quando eu casei contigo. Esta mulher, a chorar, disse-me: eu desisti do meu casamento no dia em que ele me disse aquilo. E sabe uma coisa? Esta mulher não se divorciou por causa dos filhos, pois sabia que seria uma grande dor e mágoa na vida dos seus filhos, mas ela desligou-se emocionalmente, interiormente da relação. A visão que antes tinha do homem pelo qual se apaixonou e casou, essa visão tinha acabado. Agora era a visão do homem bruto e insensível. E ainda por cima ter que viver na mesma casa e partilhar a mesma cama. Consegue imaginar o ambiente entre o casal? Tudo porque um homem irritado disse disparates e pior, nunca teve a coragem de dizer: perdoa-me, estava chateado e disse o que não queria. O apóstolo Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, ele dizia o seguinte: a língua é como um fogo, é um mundo de maldade. Sendo uma pequena parte do nosso corpo, pode contaminar a pessoa inteira e pode queimar a vida toda com o seu fogo infernal. Claramente, a Bíblia nos recorda do poder deste pequeno membro. Consegue criar um fogo, trazer maldade, tem a capacidade de contaminar uma pessoa inteira e pode queimar a vida toda. E usa inclusive a expressão fogo infernal. Se refletirmos neste texto e nesta expressão e ao mesmo tempo analisarmos a vida de tantas famílias e casamentos, não será difícil com certeza ver e compreender esta realidade. Há casamentos e relações que infelizmente se tornaram num relacionamento infernal. E tudo normalmente começa com a falta de sabedoria no uso das palavras. Debaixo de irritação, diz-se o que não se queria dizer e depois vive-se como se nada tivesse acontecido, sem que haja uma atitude que diz: perdoa-me, não te queria ter magoado, aquilo que eu disse não é aquilo que eu penso. Infelizmente, assim vão muitos casais nos dias de hoje, desligados emocionalmente. E sabe o que acontece quando estão desligados emocionalmente, magoados? Acabam por se desligar também fisicamente. E logo mais a cumplicidade, a ligação, a confiança que deveria existir entre o casal vai-se perdendo por completo. Consequentemente, logo vêm os pensamentos que dizem: o que é que estás a fazer casado? Ou por que razão deves estar com um marido assim? Ou por que razão deves estar com uma mulher assim? E tudo começou com a falta de sabedoria das palavras. Quantos divórcios começaram no dia em que o casal se magoou mutuamente com as palavras e não houve humildade de ambos para pedirem perdão e para mudarem de atitude. Paulo dizia à igreja em Éfeso que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis, edificantes, para fazerem bem àqueles que vos ouvem. E este é o segredo para nutrirmos bons relacionamentos, a começar no nosso casamento. Que as nossas palavras sejam úteis e edificantes, para fazerem bem aos que as ouvem. Repito, que as nossas palavras sejam úteis e edificantes, para fazerem bem aos que as ouvem. Isto deve nos levar ao exercício de aprendermos a perguntar a nós mesmos, antes de falar: será que o que eu vou dizer é útil? Vai construir? Vai edificar? Vai produzir algum bem? Este é um exercício que nos poderá poupar de muitos problemas. Podemos ainda perguntarmos-nos: estou eu irritado? Estou chateado? Se sim, é melhor esperar e falar mais tarde, quando nos sentirmos mais calmos. E se porventura não concorda com algo que lhe disseram, há que desenvolver a capacidade de discordar sem fazer sangue. O mundo tem mais cores do que a minha cor. E se eu quero ser ouvido, tenho de ter a capacidade de ouvir também. E, no mínimo, avaliar aquilo que eu ouço.
Se porventura num impulso você falou o que não devia, mesmo que já tenha sido há muito tempo, peça perdão. Uma atitude de humildade e sinceridade de quem é capaz de pedir desculpa e dizer: perdoa-me, sei que te magoei, não queria. Por vezes é o suficiente para sarar feridas e para restaurar relacionamentos. E onde havia frieza e tristeza, começa um processo de reconciliação e perdão. E aí, em vez de haver inferno e fogo, passa a haver paz e harmonia no lar. E que bom quando isso acontece. Vamos então ter este cuidado e aprender a controlar este pequeno membro do nosso corpo, que é a nossa língua, e usá-lo de forma sábia e sadia. Sim, usemos as nossas palavras não para matar, desanimar ou criticar de forma destrutiva, mas sim para levantar, para edificar, para construir e abençoar aqueles que nos ouvem, neste caso, o nosso cônjuge. Como dizia o apóstolo Paulo, que as nossas palavras sejam sempre úteis e edificantes. Que Deus abençoe a sua vida e o seu casamento. É a minha oração. Obrigado pela sua companhia. Alma Luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. De seguida, Forças Armadas Canadianas promovem um momento de alegria pela internet. E o cantor açoriano Cristóvão, em entrevista exclusiva à CMC-TV. Aguardem! À medida que os negócios reabrem, continue a praticar distanciamento físico e a lavar as mãos frequentemente. Ajude a parar a transmissão do Covid-19. Visite ontario.ca/coronavírus. Pago pelo Governo do Ontário. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leon Ontario Provincial District Council. I just started my training and I am Liuna. Um momento de descontração e emoção na Canadian Armed Forces. Vários militares mostraram na internet que, muito mais do que guerreiros fardados, são também talentosos. Respeitando o distanciamento social, a equipa musical das Forças Armadas fez uma emissão nas redes sociais para levar um pouco de alegria aos canadianos durante esta pandemia.
Nascido em Angra do Heroísmo, nos Açores, o cantor Cristóvão fez recentemente enorme sucesso na internet com uma belíssima música que escreveu para este momento de grande apreensão no mundo. O vídeo partilhado na internet é de uma sensibilidade e talento que impressionam. A nossa jornalista Tereza Lencastre conseguiu uma entrevista exclusiva com o artista. Esta música que vamos ouvir, ou pelo menos um trecho dela, é da autoria de Cristóvão, que é cantautor natural de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e foi feita em parceria com o Pedro Varela. Andrà tutto bene, o título é em italiano. Antes de mais, Cristóvão, muito obrigada pela sua presença, ainda que virtual, no Correio da Manhã Canadá. Nós temos um enorme interesse em falar consigo, não só por esta música, que tem tido grande sucesso durante a pandemia, mas também pelo facto de ser açoriano e da comunidade luso-canadiana ser, em grande parte, também açoriana. Portanto, é realmente muito interessante tê-lo connosco hoje. Começamos então por falar sobre esta música, o Andrà tutto bene, que realmente teve muito sucesso, viralizou nestes dias complicados de pandemia. Salvo erro, em 4 dias já somava mais de 140 mil visualizações e hoje já vai acima das 900 mil. Espero não estar aqui errada. Para já, olá a todos e muito obrigado pelo convite. Em relação aos números, nós temos vários uploads, ou seja, nós fizemos o upload do filme com legendas em várias línguas e temos estas views um bocadinho disseminadas. Portanto, no vídeo português estamos agora a cerca de 900 e tal mil. Mas depois ainda temos o inglês, etc. Temos o de tudo legendado em italiano. Sim. Ou seja, do YouTube nós, pelas minhas contas, andamos ali por volta dos 2 milhões, mas a questão dos números aqui foi um bocadinho... A forma como isto viralizou não foi a forma normal que os vídeos costumam chegar às pessoas. Houve aqui um fenómeno de partilha pelo WhatsApp, em que muitas pessoas receberam este ficheiro MP4 do filme e elas próprias publicaram nos seus canais. E foi assim que chegou às mãos, por exemplo, de grandes celebridades e influencers internacionais que publicaram também nas suas redes. Portanto, hoje em dia é absolutamente impossível nós termos uma contagem, porque tivemos desde celebridades da Netflix a grandes atores portugueses, atores um bocadinho de todo o lado, celebridades ligadas ao desporto, muita gente com milhões de seguidores nos seus Instagrams que postou diretamente os vídeos nas suas páginas. E depois há esse fenómeno da circulação do vídeo por si mesmo pelos WhatsApps. Então, que aliás foi um método muito utilizado de partilha de informações nestes dias de pandemia, não é? Pelo menos no início sentia-se muito essa partilha de informação via WhatsApp. Sim, aconteceu muito e sobretudo no Brasil. Eu não tinha noção do fenómeno que o WhatsApp é no Brasil, mas as pessoas referem-se ao WhatsApp como o Zap e partilham muitas coisas, ainda mais do que nós aqui em Portugal. E em Portugal o WhatsApp também é muito grande, mas lá é mesmo uma coisa enorme. E o que é certo é que lançámos o filme numa tarde e na manhã seguinte a forma como percebemos que aquilo tinha chegado a tanta gente foi precisamente essa. Foi um familiar do Brasil que filmou o quintal do vizinho dele com a música a tocar e disse: atenção que eu não conheço o meu vizinho e não fui eu que lhe mandei nada disto. Portanto, isto está a tocar aqui, e chegou cá, entre aspas, pelo seu próprio pé. É inexplicável, porque nem tinham passado 24 horas e eu nem sou um artista que tenha um passado, por exemplo, com o Brasil. Chegou lá desta forma. Mas, portanto, quando fez a música, já imagino que já tivesse alguma vontade de enfim, alcançar um público internacional, até pelo facto da música ser cantada em inglês. Falou-me também da questão do título, que é em italiano. Portanto, já tinha essa vontade de
enfim, alcançar um público internacional e não só português, imagino. Não, o facto de eu cantar em inglês, sempre cantei em inglês. Esta canção foi escrita naqueles primeiros momentos que nós aqui na Europa começámos a perceber que vinha aí algo grande e que estava a ficar fora de controle, e que foi exatamente o momento em que começámos a ver as imagens mais fortes de Itália. E que se começou a ver os primeiros contágios fora de Itália, e começámos a perceber que isto ia alastrar, de facto. E eu lembro-me de estar a ver essas imagens fortes e de haver ali houve ali um momento que houve umas imagens que me atingiram de alguma forma um pouco especial, que teve a ver com estarmos a ver aquele cenário todo, aquela carga dramática imensa de tudo o que estava lá a passar, e no meio disto tudo havia um contraste que era precisamente as crianças nas suas varandas, com a sua inocência de criança, de não perceber a gravidade de tudo o que se está a passar, pintarem o Andrà tutto bene e colarem nas varandas. E aliás, essa mensagem acabou por se tornar em si, a mensagem das crianças tornou-se uma coisa tão grande que a verdade é que os países depois gradualmente foram adotando esse slogan para as suas línguas, e as crianças foram, regra geral, também fazendo isto um pouco por todo o mundo. Poderá ver essa entrevista completa na próxima sexta-feira no Jornal da Noite Canadá, no canal 893 da Bell Fibe. Se ainda não fez a assinatura, ainda vai a tempo e é muito fácil. Ligue para o número que aparece no seu ecrã ou visite o website da Bell Fibe e tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Estamos também presentes nas redes sociais, deixe o seu like e partilhe as nossas publicações. Encerramos agora o CMC-TV em Destaque com o vídeo completo deste grande sucesso do cantor Cristóvão, que nos traz a mensagem mais adequada para este momento, em que a nossa comunidade não vai poder comemorar nas ruas com a parada ou com os muitos eventos, como faz tradicionalmente todos os anos o Dia de Portugal. Desta vez será diferente, mas ainda assim muito marcante, porque, como diz a música de Cristóvão, essa distância é uma prova de amor. Obrigada pela vossa companhia e lembre-se, vai ficar tudo bem.